Então, boa noite. Para quem não me conhece, Letícia, da Abrig. Eu vou falar rapidamente, antes de passar a palavra para a Mariângela, sobre a capacitação internacional. Então, é uma parceria uma parceria entre CNI, IEL e Abrig. Bom, a capacitação ela vai acontecer dias 28, 29 e 30 de maio. Carga horária de 24 horas. Dentro da agenda, né, está programado aulas com especialistas, visitas técnicas, mesa redonda com profissionais de RIG e meeting com congressistas em atuação no Chile. Certificação IEL e Abrig. Aí aqui a gente fala um pouquinho, né, por que participar. Acho que a principal missão dessa capacitação, né, é ver como a aprovação da lei do lobby influenciou o trabalho do trabalho dos profissionais de RIG no Chile, entre outras, né, entendimento das tendências de mercado. Aqui a programação, a abertura dia 28 às 9 horas. Aí depois teremos alguns painéis com perguntas e respostas, aqui o dia 28 falando mais sobre a lei, tanto do Brasil quanto no Chile. E ao fim das aulas também, sempre uma visita técnica, né, às empresas. Dia 29 também, abertura às 9 horas, falando dos desafios da lei, visita técnica também ao Walmart. E dia 30 a gente tem um encerramento com as palavras do presidente da SOFOFA. E também estatuto. E como teremos a presença, né, de uma deputada, talvez ainda uma visita ao Parlamento do Chile. Então, agora eu vou passar a palavra para Mariângela. Guilherme, muito obrigado por esse convite de estar acompanhando aí esse pessoal que está sempre tentando se aperfeiçoar, aí os profissionais de relações governamentais, né, institucionais. Agradeço pela confiança. Estou muito contente de estar aqui, muito contente também de estar estudando. E estou aqui para a gente se preparar todos, né, para ir estar conhecendo a experiência do Chile, uma vez que no Brasil a gente está discutindo, né, essa importante relação, essa importante regulamentação de uma atividade que, infelizmente, acabou, né, uma participação no processo das políticas públicas que acabou sendo denominado de forma que não é o almejado, né? Então, eu acho que cada país tem suas peculiaridades, cada país tem um sistema de governo, cada país tem uma forma de Estado, que a gente não pode estar aí querendo que ipsis literis legislações que estejam no mundo, elas possam ser eficientes e dar os resultados almejados em outros países. Mas, por óbvio, que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, porque tem coisas que deram certo. Eu não sou especialista em regulamentação do Chile e estou muito contente de ir lá estudar um pouquinho mais. E aí, atendendo ao pedido do Guilherme, a gente pensar um pouquinho para ver o que a gente pode contribuir com essa legislação que está em tramitação no Congresso. Então, minha proposta aqui nessa conversa é a gente dar um pouquinho da impressão que eu tive de acordo com a lei e com o decreto que está sendo aplicado no Chile, convidar todos para a gente estar super atento lá para saber os resultados que deu, né, dessa lei, porque, afinal de contas, ela é de 2014, não é uma matéria fácil de ser regulamentada, tanto que ela tramitou lá no Chile durante 20 anos, para, então, ser aprovada essa lei, que foi aprovada em 2014, ou seja, são 3 anos de efetividade após o decreto e etc. Então, assim, na prática, a gente não sabe o que é realmente o efeito, se almejou. E gostaria de compartilhar aqui um pouquinho do raciocínio. O que a gente pode querer, né? O porquê que a gente está discutindo e o mundo está discutindo essa regularização dessa atividade do lobby. Então, o que eu
paro para pensar. O que é, né, o lobby? Por que a gente está discutindo isso? Está discutindo isso porque a sociedade civil vai participar de políticas públicas. Né? E isso está na Constituição dos grandes países e tem que ser. O Estado não é dono da razão. Né? Ele tem que estar discutindo políticas públicas. E as duas formas que a gente tem de discutir políticas públicas é como? A participação social, ok? Super virtuoso, está na Constituição, foi bem aceito, tem aí as associações, sindicatos, vários intermediários que discutem as políticas públicas com essa participação social. E ficou a segunda parte denominada como lobby, que, de certa forma, foi intitulado como uma participação de acesso privilegiado, infelizmente, que decorre do poder econômico. Então, o que acontece? Isso pejoratizou, de certa forma, e todos os países que correram atrás de fazer uma normatização disso foi em decorrência de algumas crises de corrupção, né, de incidentes aí não muito, muito bacanas, mas, enfim, justamente, mas só que a gente não pode negar que tem que ter essa participação. Então, eu acho que com a lei do lobby, o que a gente pretende? A gente pretende unificar isso. Né? A sociedade civil toda, o lobbyista, desmistificar essa figura do lobby no sistema, né, negativo, e não deixa de ser uma participação social, não deixa de ser uma participação à questão. Então, acho que o nosso grande desafio com a legislação é você estar unindo isso, né, dando o tratamento igual. Então, eu fiz aqui umas ponderações, vamos conversando, posso ser interrompida, e a gente ir trocando ideias. Botei aqui, qual que é o objetivo? O que a gente quer quando a gente faz uma lei de lobby? Né? Na verdade, a gente quer o quê? Garantir a transparência, pelo menos nos países que eu já tive a oportunidade de estar estudando um pouquinho, é garantir a transparência e o combate à corrupção e garantir um nivelamento do acesso. Né? O que acontece? Dá instrumentos através da lei para que o primeiro não acabe anulando o segundo. Né? A grande questão de você garantir uma transparência, às vezes faz com que a coisa fique transparente, tão transparente que talvez ela se torne não burocrática. Muito burocrática, desculpa. Muito burocrática. A partir do momento que você torna ela muito burocrática, você pode estar desequilibrando o segundo, que é o nivelamento de acesso. Não é? Porque se você vai exigir, por exemplo, de todas as associações, né, uma coisa é de todos os participantes, um cadastro, um sistema de financeiro, né, que tem algumas leis que tem que já, além do cadastro, você tem que colocar lá quanto que você ganha, o quanto que você pretende despender com o trabalho para fazer o lobby da aprovação da determinada política pública. O que acontece? Você acaba desnivelando o acesso. Por quê? Porque quem pode mais, consegue mais. Coloca uma capacitação técnica maior. Então, se você está entre dois defendendo um interesse que talvez você esteja, né, contrário uma determinada tese que tenha menos acesso técnico, menos acesso burocrático, você pode estar desnivelando aí o debate. Então, você tem que pensar na hora que vai fazer uma lei de tentar não está dificultando o acesso de algumas pessoas. Por exemplo, eu tive a oportunidade, né, e a gente tem que sempre levar em consideração também essa questão do sistema de governo que eu falo, por exemplo, e das iniciativas, a forma de governo, a forma do processo legislativo e a forma das políticas públicas. Por exemplo, estive em Bruxelas. Em Bruxelas é uma questão diferenciada do Chile e do Brasil. Trata-se de um parlamento supranacional, em que a iniciativa é sempre legislativa, é do parlamento, não é iniciativa do executivo, não é de um parlamentar, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma diversidade enorme, né? Você tem uma lei que interessa mais a uma região do Brasil. Você tem uma lei que interessa mais um setor. O setor é mais representado, menos representado. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer, o objetivo dessa lei. Na minha avaliação, com todos os estudos, é sempre garantir aí o combate à corrupção e à transparência.
Eu acho que, Guilherme, justamente a gente vai fazer isso no Chile, né? O Chile, a lei ficou 20 anos sendo discutida e ela veio após um escândalo de corrupção. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na minha avaliação, né? Não só com a lei do lobby, mas isso é uma recomendação que eu faço lá no governo. Tenho muita resistência quando a resposta vem na formulação de uma lei ou de uma política pública seguido de uma questão, de um fato muito importante. Isso corre-se o risco muito grande de não ter um amadurecimento suficiente e você está aí colocando uma lei que talvez não atinja os resultados, fazendo uma coisa meio atabalhoada. Então, realmente, tem que tomar cuidado. Assim, Guilherme, pelo que um pouco que eu estudei, às vezes eu também tenho essa sensação, mas que a finalidade de transparência de uma lei é combater, com toda certeza é combater, é tirar, tornar mais público. Agora, quando eu te falo que eu acho que cada país tem suas peculiaridades e sua cultura, você falou uma coisa muito importante, tem cultura até de outras formas e meios, né, que estão vindo agora, a mídia muito presente, o WhatsApp, essas questões todas, tem que ver até onde atrapalha ou não também o mérito ser tão divulgado quanto que você diversifica. Mas eu, assim, acho que os dois grandes desafios dessas leis sempre foi garantir a transparência e está combatendo a corrupção. Se está atingindo, não sei. Se no Brasil a gente vai conseguir atingir, também não sei. Mas que esse debate voltou após esses problemas lamentáveis que a gente está vivendo no Brasil, não tenha dúvida disso, né? Eu concordo com você, e a gente vai ver aqui, com base na minha apresentação, que eu tentei dar uma olhada qual foi a grande inovação que a legislação do Chile trouxe, entendeu? Para ver se deu resultado, para a gente ir lá constatar se realmente resolveu e que a gente pudesse colocar aqui. Antecipo, então, com a tua colocação, que as minhas conclusões são de que a gente tem muita legislação, e eu não sei se até é mais abrangente, para garantir transparências, sabe? E garantir tentar evitar que o agente público se desvirtue e punições, que eu acho que até o nosso colega CGU vai estar colocando muito mais. Entendeu? A gente tem comitês de governança, eu acho que a gente tem uma legislação bem avançada. Não tá colocado numa legislação chamando lobby, mas que eu acho que a profissão já está garantida a partir do momento que ela existe no Código de Ocupação e que você paga lá o imposto de renda como sendo uma atividade, o Estado está legitimando. Então, mais um motivo para a gente tomar muito cuidado. Eu acho que tem que ser muito discutido o texto. Inclusive, me ocorreu se fazer uma análise com base em toda essa legislação que eu acabei, para me preparar para vir para cá, foi recordar, até cuidar para não estar revogando alguma outra, porque a hierarquia dela, com algumas, tem, para a gente não estar revogando aí alguns decretos de governança que garante aí uma acessibilidade e garante aí uma transparência, a gente está revogando quando você está indo com foco só, que é a regulamentação da atividade. Você não está aí atrapalhando aí alguns mecanismos que servem para outras questões, né? Tem dados aí que você coloca para políticas públicas. Então, a intenção é realmente muita transparência. Então, assim, eu também não sei até quando, né? Aqui também foi um avanço que teve depois da LAI, que novamente, repito, que o Brasil devagar está colocando os trilhos por causa da nossa realidade, né? Inclusive, lá na LAI tem um artigo que diz assim, excepciona municípios de menos de 10 mil habitantes, de estar colocando toda essa transparência, divulgando tudo. Por quê? Porque tem municípios no Brasil que nem internet tem ainda. Tem prefeituras que não conseguiu se estruturar de forma a você ter alguém que desenvolva um programa que consiga. Então, é uma coisa que você vai, né, a passos largos. A gente pode falar aqui pela União, que conseguiu se implementar e está se conseguindo cada vez mais se colocar plataformas de programas que vão ter condições de tirar dados importantíssimos, que eu acho que vai ser interessante para todo mundo, para todos os agentes que participam das políticas públicas, que você pode tirar do público e está, de repente, aí antenando um setor de desenvolvimento econômico, e etc. e tal, que o governo vem implantando, né? Não é por eu estar fazendo parte, mas eu acho que qualquer um teria, porque também a tecnologia está
tá vindo rápido, o acesso, as coisas estão vindo rápido e cada vez mais a gente está tomando aí mão de mecanismos que pode facilitar isso. Se você for ver, Guilherme, há 10 anos atrás, 8, se a gente fosse falar de fazer um portal de transparência, que qualquer um entra, faz uma senha, né? Não tinha base ou custo de uma nuvem, não sei, porque também tecnologia não é meu forte, que se sustenta essas plataformas, não era uma coisa possível. Você tinha sistemas ali em determinados órgãos que a internet caía, que o sistema caía, que há muita gente acessando, o próprio imposto de renda que a gente faz questões online. Então, são questões que estão vindo, que bom, muito rápido, e que eu acho que vão ajudar muito nesse processo de transparência. Mas vamos lá, voltando aqui à nossa questão do Chile, eu detectei, a partir de uma leitura da legislação chilena, eu botei aqui 6 questões, mas, na verdade, a gente resume bastante ali no item 3 e no item 6, tá? De grandes inovações que teve no Chile. Uma foi a tal da publicação das agendas dos tomadores de decisão. Tá? Então, a lei obriga que as agendas devem ser tornadas públicas, só que não só. Eles querem um sistema online que você vai alimentando a todo tempo e a pessoa possa acompanhar a todo tempo, e inclusive os pedidos de agenda. Eles entendem assim que se você falar, olha, 3, 4 vezes, que eles podem tirar uma conclusão da política pública a partir inclusive do nível de procura de agenda. Por exemplo, determinada questão. Se tem um pedido de 3 pessoas agenda, isso é importante, vamos nos debruçar. Entende? Então, assim, ele é o pedido, todos os e-mails de pedido de solicitação de agenda, para estar monitorando se foi atendido ou não foi atendido. E também as agendas. Não só a agenda, como também a conclusão da agenda, daquela reunião, com os tomadores de decisão. O que você foi colocar lá em termos, o que você foi pleitear e qual foi a decisão, a conclusão. Digamos assim, meio que entendi que seja uma ata. Tá? Eu posso também estar equivocado, mas pelo que eu entendi, seria isso. Então, para mim, foram 2 grandes inovações, que é essa publicização de tudo e o sistema de credenciamento. Tá? Credenciamento de quem pratica atividade de lobby, que, inclusive, eles têm um conceito para isso, que seria o profissional, que é regulamentado, que é remunerado. Tá? Então, o sistema do credenciamento. Registro, eu botei ali, porque ele fala hora em registro, hora em credenciamento. Tá? Mas eu entendi que, se a gente trouxer para a nossa realidade ou para outros países, é o credenciamento do lobby. Lá na lei fala o seguinte, esse registro, que aí a gente também tem que avaliar lá se isso deu certo, que numa leitura da lei, às vezes parece que talvez aplicando seja um pouquinho burocrático. Porque ele fala o seguinte, que a responsabilidade, a grande novidade, por exemplo, no sistema europeu, no Parlamento Europeu, você entra no site, você registra, né, os seus dados, aquelas questões todas. Ali, essa questão da agenda, do que foi, da decisão, é a obrigação do agente público. Então, veja, você também instalar isso, você precisa criar uma estrutura para fazer isso tudo. Né? Por exemplo, assim, se eu for colocar todas as agendas que eu tenho, eu vou ter que repensar a estrutura do meu setor para estar colocando aí um resumo de todas as atas, de todas as decisões, de tudo que foi debatido, que foi ponderado. Você tem que criar uma estrutura. Eu não sei como, estou curiosa de saber como é que eles estão colocando isso na prática lá. E aí o que acontece? Eles colocam lá, eles estabelecem que tem que ter um registro na Controladoria General da República, que penso eu deve ser a CGU, né? Não me aprofundei assim para saber. Registro no Banco Central, um registro para cada casa do Congresso e o registro no Ministério Público. Dependendo da autoridade que você vai buscar, você tem que fazer registro em mais de uma. Registrando o que você vai pedir, o que você vai fazer. Estou curiosa de saber se isso não burocratizou demais, se isso não dificultou demais. Então, a partir do momento que você quer um registro, você quer uma transparência, mas será que você não está burocratizando e viabilizando? Fico pensando trazer esse modelo desse credenciamento para cá. Ao contrário de outros países que falam quanto você tem que gastar, lá não, só fala isso. Então, se você quiser alguma coisa, por exemplo, de segurança pública, você vai ter que fazer o registro nas casas do Congresso, você tem que fazer o registro no Ministério Público, que também quero dar uma olhadinha se é o Ministério Público nosso lá, ou seria ali o Ministério da Justiça.
né, de acordo com a lei, tem que dar uma olhadinha bem na estrutura do Chile. Vou procurar me aperfeiçoar até o dia que a gente for para lá, e lá a gente vai esclarecer todos esses pontos. Aqui eu botei aqui, ó, só para lembrar, porque ficou aquela história de lobby, né? Que lobby, que é a confusão que eu disse, da participação social e o lobby. Ficou se separando. E eu insisto que a gente tem que tentar unificar essa questão. Porque o lobby não é só o poder econômico, né? Ele é exercido através de quem? De associações. Essas são associações comunitárias, são associações de sociais, de classe, de empresas, de categorias, né? Então, não é o poder econômico. Então, a gente está falando aqui, tanto no Chile quanto em qualquer lugar, de ONGs. Até faltou aí, eu tinha colocado um etc. e apagou. Agora lembrei das ONGs, das OCIPs, fins lucrativos, não fins lucrativos. Está todo mundo defendendo, tem que participar, tem que participar. É esse o espírito do Estado Democrático de Direito. A gente está fazendo, não é através de uma lei, são políticas públicas, né? Então, você tem que estar aí tendo a participação de todos, está garantido isso, inclusive, na Constituição. Então, eu insisto em dizer, o lobby é feito da mesma forma que é feito pelo ente privado com fins lucrativos, é pelas associações, pelos sindicatos, pelas empresas, cooperativas, federações, movimentos sociais. Os sem-tetos não estão aí, o MST não está aí, não para esplanada, os caminhoneiros estão aí, e todos de forma legítima, tudo isso é lobby. E a gente tem que fazer uma lei para todos esses, né? Então, às vezes, a discussão dessa lei, né, mais é para trazer isso. Aqui no Brasil, realmente, e não é uma peculiaridade do nosso Brasil. Provavelmente encararam essas pautas nos outros países, porque também estava acontecendo isso, né? Olha, as ONGs vêm com peso, com apelo, e aí a iniciativa privada, o poder econômico não pode ir do contra. Mas, assim, gera emprego. E aí nós temos, cada um tem os seus valores a defender. E acho justo. Então, assim, insisto, importantíssima essa pauta, importantíssima essa defesa, para a gente estar juntando aí, né? A participação social, a participação do poder econômico, a participação da iniciativa privada é uma participação social, é uma participação em políticas públicas. Aí, o que acontece? Então, com base nessa legislação do Chile, que pregou com base aí a transparência, tá? Das agendas, das políticas, do que está sendo feito, eu coloquei um pouquinho para a gente estudar, para ver onde que a gente está pecando, para a gente estar vendo o que a gente pode contribuir com a nossa lei, né? E eu acho que a grande maioria aqui já conhece, mas às vezes não desconhece, mas queria refrescar a memória para a gente não esquecer que, na minha avaliação, a gente já tem uma legislação super robusta que faz com que a legislação do Chile, nós não estejamos tão atrás, apesar de a gente não ter uma lei chamada regulamentação do lobby. Mas a gente já regulamenta a atuação desses entes e a atuação do poder público exaustivamente na nossa legislação, que ela está esparsa. Então, o que eu diria aí? Os recursos da lei. Né? Olha, a lei ela se aplica para a União, para os estados, municípios, para garantir o acesso à informação. Parágrafo 1º. Subordina-se essa lei aos órgãos públicos, integrantes da administração direta dos poderes, executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério Público. As autarquias, fundações, empresas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União. Então, muitas vezes, tem muita gente que às vezes, Tuca, eu gostaria de ter acesso. Mas você pode pedir. Você pode pedir. E, inclusive, os princípios da lei, eu acho que a gente consegue mais adiante conseguir, com base nos princípios, que daqui a pouco a gente tenha tudo isso automaticamente, que é isso que eu estou falando. Cada vez mais está se aumentando a quantidade de informações que está sendo colocada à disposição pelo poder público. Mas isso é um caminho que tem que ser perseguido um pouquinho mais, com mais tempo. Por exemplo, os procedimentos asseguram o direito fundamental da informação. Devem ser executados conforme os princípios básicos da administração. Publicidade e o preceito geral, né? Publicidade com preceito geral e sigilo, a exceção. Ou seja, lá vem dizer que tem que botar as agendas, as questões, né? Trazer publicidade aos atos. A lei do Chile está trazendo publicidade que eu acho que eles não tinham. A gente já tem como princípio, a regra geral, a transparência.
A exceção não é. Então, não está disponível, você pode requerer ao poder público. Todos os ministérios, todos os entes têm que o nosso colega vai falar melhor, disponibilizar aí o canal de acesso para estar tendo. E isso não é só a administração federal, ó, Poder Judiciário, Ministério Público, todos os entes da federação. Que causa um espanto. Já teve outras vezes que eu fui falar que todo mundo fica assim, não pensei nisso. Às vezes queria ter da informação da Assembleia Estadual. Você pode pedir lá, a lei permite que você peça lá no Estado. Não, ficou a lei para o Poder Federal e acaba que você não está explorando aí as informações, de certa forma ficam tendo como sigilosas, que não são, na verdade. Elas não são, elas estão aí à disposição. É uma da cultura da gente de estar explorando. E o segundo princípio, entre os quais eu achei que são mais importantes para esse momento, é a divulgação de informações de interesse público independente de solicitações. E isso está cada vez mais aumentando. A gente pega a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tem o IPEA. A quantidade de dados, de informações ali para políticas públicas e para subsídios, inclusive, da iniciativa privada com a pública para estar defendendo esses interesses, são fantásticas. Tem números ali que, às vezes, o poder público não tem acesso, que são pesquisas in loco, né, de concentrações, que são fantásticos, são instrumentos fantásticos, vale a pena ser visitado. O acesso, na própria lei da lei, está lá, você faz o requerimento ao órgão, o órgão negou, você faz recurso para a autoridade hierárquica superior, a autoridade hierárquica negou, você faz um recurso para a Controladoria Geral da União, negou, você ainda tem um recurso para a Comissão Mista de Reavaliação. Ou seja, é uma lei super forte que garante ao cidadão a transparência da administração pública, das suas decisões, das suas agendas. Hoje a gente já tem a minha agenda, a grande maioria das agendas são divulgadas, do presidente, de todos mais. A gente é obrigado a fazer isso conforme a outra legislação, que é o Código de Ética do Servidor Público. Então, assim, a minha agenda de todo mundo é pública já. E, assim, a gente tem, e o que não for, obrigada. Inclusive sujeito à penalidade do servidor. Constitui condutas ilícitas que sejam responsabilidade do agente público recusar-se a fornecer informação requerida nos termos dessa lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Aí, o inciso terceiro, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Ou seja, eu acho esses dois dispositivos super importante, cauteloso, para, inclusive, evitar que o poder público se furte. Né? Então, não é uma lei que foi feita só de balela. É uma lei que realmente quis garantir a transparência ao cidadão, que eu acho super importante. Código de Ética dos Servidores. São deveres dos servidores públicos civis exercer com zelo e dedicação as atribuições legais inerentes ao cargo. Ao público, atender com presteza o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas. Ou seja, a gente tem ali as duas leis atualizadas em consonância, e aí tem punição do Código do Servidor também. Temos a lei do conflito de interesse, que pune também, considera-se conflito de interesse, situação gerada pelo confronto entre interesse público e privado que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Informação privilegiada, a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Então, eu questiono isso para a gente fazer uma avaliação, para a gente estar colocando a nossa lei aí, né, ser redundante. Claro que tem sua finalidade, que eu digo, de ter uma regulação própria para essa atividade, até pelo histórico que tem, mas a gente, o profissional de relações governamentais, as associações, a população tem aí uma garantia de poder participar de forma bem efetiva na nossa legislação brasileira. Eu acho que a gente não está tão atrás dos outros países aí no que se refere a essa legislação para estar tendo a participação da sociedade civil nas decisões. Outra questão que eu coloco, que eu até estive conversando com o Guilherme, né, Guilherme, e posso aprofundar mais em outro momento, ou inclusive trazer a secretária do Comitê de
de Desenvolvimento e Segurança Social é um instrumento que o Poder Executivo tem, importantíssimo, inclusive no Wikipédia, que não tem aqui, está falando que é um dos mais modernos, tá? O nosso conselhão, que chama, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É um órgão de assessoramento do presidente, que passou por uma reformulação em 2016, onde foi aumentado o número de integrantes, foi aumentada a participação das minorias, foi analisados os componentes de forma a estar contribuindo com todas as políticas. É um instrumento extremamente importante que o ministro Padilha, chefe da Casa Civil, tem levado muito a sério. A última reunião do Conselhão que a gente foi... Como é que funciona o Conselhão? Ele é dividido em 5 temas e eles se reúnem, os conselheiros, com o chefe da Casa Civil, em reuniões prévias onde são debatidos e trazido as demandas para ser colocada na mesa. É muita participação privada que tem ali. E isso passa a compor a pauta de prioridades do governo, tanto no âmbito do legislativo, quanto no âmbito do que o executivo pode resolver. Por exemplo, um exemplo que eu dou, que foi uma das primeiras coisas que o Conselho colocou como prioridade, porque daí tem a reunião do Conselhão que a gente fala, onde os grupos apresentam e colocam 3 prioridades. E na reunião seguinte é prestado conta. E nós temos lá a Patrícia Aldi, que é a nossa secretária, que é daquelas, ela passa toda semana. Deve lá ligar para vocês também, né? Como é que está o andamento disso? Ela vem com a planilhinha dela lá. Então, assim, 92% das demandas a gente está conseguindo contemplar. Isso com programas, com decretos de desburocratização, isso com divulgação de itos, por exemplo, plataforma para estar cadastrando os professores do Ministério da Educação, veio da ideia ali, junto com o Ciência e Tecnologia, o programador foi feito. Agilidade para abrir empresa, baixar empresa, foi uma demanda do Conselhão que foi debruçado pelo governo. A governança, os decretos de governança, os ministérios estarem admitindo aí as boas práticas de governança, quase todos os ministérios estão aí oferecendo, que eu acho que o nosso colega pode falar melhor, que é um meio de muito, que a gente fica muito em torno do parlamento, muito em torno das agendas, mas a gente tem que é um meio que a participação é enorme e extremamente transparente. Extremamente transparente, pode participar. Composto são 82 membros hoje, eu acho, até aumentou para mais, que na última teve mais gente, e que confere aí muita transparência no processo com as participações nessas reuniões. Teria aí... Vamos lá, separei aqui na lei, vamos para cá. Opa! Faltou aqui algumas legislações que eu tinha constado. Voltando para relações governamentais, que por óbvio que no Conselhão pode ser apresentado pelo representante lá, mas a gente volta. Tem resoluções para credenciamento no Senado, tem resoluções na Câmara. O Código Penal traz legislações sobre a atuação aí do público e do privado, aí com penas até de prisão. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante lei para tomar cuidado e refletir nessa legislação. E não cair no pecado de, talvez, até restringir o espaço e a transparência que a gente já tem. Por quê? Porque, veja, essa questão do cadastro, é muito importante isso. Hoje tem um método de cadastro. Mas claro que eu digo, Guilherme, que a gente está num governo agora que é super aberto, o Conselhão se ampliou, está se tornando efetivo, passou por uma reformulação. Claro que uma lei garantindo isso faz com que os próximos agentes tenham que seguir na mesma linha. Então, tem seu critério de viabilidade. A gente já teve presidente das casas em que a flexibilidade de cadastramento era muito maior, né? de acesso, menos burocrático do que nós temos hoje. Mas a gente tem que ver se esse cadastramento não vai trazer uma burocracia maior e temos que ver até onde a gente não desnivela, na minha avaliação, a representatividade, o poder de defesa. E é isso, estou à disposição para a gente conversar.
Vou ouvir o nosso colega agora e estou firme aí, tá, me aprofundando um pouquinho mais para a gente estar discutindo lá no Chile. Obrigada a todos. Obrigado, Tuca. Queria agradecer também a CGU, na figura da pessoa do Renato Capanema, que vai fazer uma apresentação aqui para a gente também na visão daquele importantíssimo órgão e das potencialidades que a gente tem nessa ida ao Chile. Obrigado, Renato. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado, Tuca, pela explicação. Estamos juntos com a Casa Civil com vários projetos esse ano, né? O último agora, a implementação dos programas de integridade nos órgãos públicos, né? Acho que a Tuca já colocou alguns pontos importantes. Acho que a Tuca já colocou alguns pontos importantes que tem que ser nortear a nossa discussão, como a lei de acesso à informação, lei de conflito de interesses. Aproveito para cumprimentar meu colega César, de longa data, né, César? E os demais amigos aqui, que essa hora da noite estão engajados para aprender um pouquinho mais sobre o tema. Tá? Eu não sei se eu acompanharei ou alguém da CGU vai conseguir acompanhar a missão, mas eu gostaria de deixar algumas reflexões aqui, né? Minha ideia não é ser cansativo a essa hora, mas talvez debruçar sobre alguns pontos e trilhar na linha tênue entre a teoria e a prática, tá? Que eu acho que é o ponto mais central, talvez, me parece, da visita de vocês, que é verificar se a lei está funcionando, se aquela ideia que foi colocada no papel ela está tendo alguma efetividade, né? A título de exemplo, a gente tem um país muito avançado em termos de democracia, que é os Estados Unidos, que tem uma lei bastante questionada, que gerou alguns incentivos, inclusive negativos. Isso é uma coisa que a gente tem que verificar, alguma coisa que parece boa, mas, na verdade, ela resulta em algo indesejável. Você tem países que tiveram legislação que não tiveram nunca ninguém registrado. A última que eu me recordo é o Peru, que teve uma legislação que não tinha ninguém registrado. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, nesse momento, para fazer um benchmark correto, porque uma lei mal feita, ela pode ser pior do que a ausência de uma lei. Tá? E a gente tem um bocado de exemplo de lei mal feita. E eu não sei se a gente tem muitos exemplos de leis que têm resultado na prática que são desejáveis. Então, eu acho que é muito importante essa visita para que vocês vejam na prática o que está acontecendo. Verifiquem também se o discurso ele tem sido implementado na prática, né? A gente sabe que os países costumam dizer que está tudo dando certo, mas às vezes os dados não estão corroborando, né? E eu queria só fazer algumas reflexões. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que é importante a gente refletir algumas questões. Eu estou trabalhando, de certa forma, com relação a esse tema. Já tem pelo menos uns 7 anos, porque isso começou a ser germinado. A primeira lei que tratou disso no Congresso, né, depois da transição democrática, foi uma do Marco Maciel, em 1990. Né? Eu, efetivamente, participei um pouco mais da discussão a partir do projeto Zaratini, de 2007, e se discutiu na época um substitutivo, na Casa Civil, inclusive, e várias discussões foram e voltaram, dada a dificuldade do tema. Tá? Então, vamos fazer algumas reflexões, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me provoquem. Tem que passar aqui. Primeiro, eu queria só discutir os princípios da OCDE sobre o tema, porque eu acho que eles são bem pertinentes, e alguns deles tocam alguns pontos importantes. Né? Um dos princípios da OCDE, e a OCDE tem um documento, inclusive, que norteia a integridade e transparência no lobby, é garantir a todos os players a igualdade de acesso. E eu queria comentar o seguinte: igualdade de acesso não é a mesma coisa que igualdade material. Muita gente, me parece, confunde erroneamente a discussão quando pensa de lobby, querendo que todo mundo participe do processo decisório. Isso não existe. Minha opinião pessoal sobre o assunto. Isso não é uma questão de igualdade. Os grupos são diferentemente organizados
eles têm diferente capacidade de influência, e eles são mais ou menos profissionais, eles são mais ou menos estruturados, e isso, no final, resulta em resultados, em alcances diferentes. Isso é natural. Natural, tá? Então, claro. Inclusive, isso interferiria na autonomia do Estado. Né? O Estado acabar tomando a decisão. Então, a gente ouve todos os agentes interessados, mas se você for só ter que decidir com a pressão externa, o Estado, inclusive, perde sua autonomia. Exato. A gente chegou a discutir, muito tempo atrás, a possibilidade, só para vocês terem ideia de como essa discussão evolui, a possibilidade, por exemplo, de fazer um chamamento a todos, como se o governo ele conseguisse identificar todo mundo que pudesse contribuir para uma decisão e devesse esperar com que aqueles grupos se organizem eventualmente para vir trazer informação. O que é inexequível, completamente inexequível. Então, quando a gente está falando de lobby, me parece, é oportunizar para aqueles que podem aproveitar aquela oportunidade. Né? Porque o que acontece hoje em dia, Tuca falou de poderio econômico, falou de ONG, enfim, mas o que acontece hoje em dia é que existe um conhecimento dentro do governo. Tem alguém que conhece o fulano e que abre uma pauta lá dentro. Tem alguém que tem um acesso porque tem enfim, tem que estar claro para quem está de fora. Como eu acesso o governo? Qual o caminho? Para quem eu mando esse questionamento, por exemplo, de uma audiência? Tá certo? Isso tem que ser claro para todos, que tenham capacidade de se organizar. Porque a gente não está falando aqui de socialização, não tem como. Se o grupo não é organizado, se ele não consegue se expressar, se ele não consegue atender aos prazos na demanda correta, a opinião dele não vai estar devidamente representada. Aí é uma questão de fortalecimento, amadurecimento democrático. Agora, o que não pode ser é existir uma informação escondida, é não ter clareza para os players que podem estar exercendo, de não saber com quem que eu falo, como eu acesso, né? Que tipo de temas estão sendo discutidos, porque eles podem me interessar. Então, a transparência, me parece, ela tem por objetivo garantir uma igualdade, talvez, de oportunidades, mas não uma igualdade, de fato, em contribuir, porque isso aí tem a ver com o próprio processo democrático. Agora, o que não dá é para ter uma falta de clareza, é para se continuar com uma situação em que a pessoa acessa o órgão de governo a partir dos conhecimentos que ele tem. Eu já trabalhava no governo, eu conheço fulano. Né? Isso é, de fato, um problema. Tá? Então, a transparência, que é o quinto ponto da minha lista aí, ela é fundamental para essa oportunização. E também para viabilizar, que foi o ponto que a Tuca colocou, o escrutínio da sociedade. Porque tudo isso é muito importante que esteja às vistas da sociedade. Né? O César está aqui, a CNI, ano passado, fez uma pesquisa para verificar o cumprimento das agendas no Poder Executivo Federal e identificou que diversas agendas de ministros, secretários executivos, DSCs, não estavam sendo divulgadas. Identificou que algumas pessoas colocavam despachos internos a semana inteira. Identificou que existiam algumas pessoas que ficavam ali meses sem dar nenhum tipo de detalhamento das agendas que estavam. Então, veja, isso é um trabalho que a CNI está fazendo e está mostrando para a sociedade o quanto o governo está sendo transparente com relação às suas ações. A transparência gerando transparência. Né? E isso é importante também porque a CNI, que é também um agente de lobby, tem o interesse de saber o que está sendo discutido no governo. Tem o interesse de ter a oportunidade de participar naqueles assuntos que são os temas da pauta da CNI. E é isso que todos os que fazem lobby querem. Querem ter oportunidade de se manifestar. Para eles terem oportunidade de se manifestar, tem que ter um acesso claro. Tem que ter essa oportunização. Então, acho que esse tema é muito importante. Outra questão é a legalidade. Porque, lógico, e aí eu vou voltar um pouquinho
ir para o terceiro ponto, que é a definição, a diferença entre lobby e lobista, que é um assunto que já foi discutido muitas vezes, né? Inclusive, o projeto original do Zaratini trazia essa diferença entre lobby e lobista. O último projeto, a versão que está em relatoria da Cristiane Brasil, tirou um pouco essa distinção. Mas o lobby, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Tá? O lobista, em tese, é aquele que exerce o lobby de forma profissional, intermediando o interesse. Então, é aquele pago para fazer, o lobista, profissional. Dado que faz com perenidade, de forma precípua, talvez valha a pena ter alguns tipos de controle específicos para esse grupo. Daí, o projeto original do Zaratini prevê o cadastramento para o lobista, não para toda e qualquer pessoa que faça lobby. Tá? Esse é um ponto interessante, que é importante ver como os outros países estão lidando com esse assunto, porque a nossa evolução de legislação foi tratar só do lobista e tratar o que faz lobby só pela transparência do governo, o que pode ser uma solução também. Veja, a todo momento que alguém vai representar um interesse que vai influenciar interesses de terceiros, ele está fazendo lobby, de alguma forma. Né? Agora, tem pessoas que não fazem isso de forma perene, pessoas que fazem isso de forma esporádica. Né? Agora, tem entidades que fazem isso de forma sistemática. Inclusive, são contratadas para isso. A gente tem diversas em Brasília. Tem instituições, como a CNI, só para dar um exemplo, que tem unidades de relações governamentais, unidades de lobby. É interessante que isso seja tratado, me parece, de uma forma diferenciada. Porque essas pessoas que têm esse acesso a todo momento, você tem que criar incentivos para que eles façam isso da forma mais clara, da forma mais objetiva, e para que eles não percam tempo nesse tipo de relação. Né? Daí que criar incentivos para que essas pessoas prestem informações, façam relatórios das suas atividades, que seja, essa é uma outra discussão, mas sejam devidamente identificadas dentro do governo, é muito importante. Agora, isso deve ser obrigatório ou voluntário? Outra discussão. Né? A gente tem uma série de legislações em que a obrigatoriedade desse registro se mostrou absolutamente ineficaz. Nos Estados Unidos, né, que a discussão está vinculada com o que a gente está colocando aqui, como se obrigou para esse profissional fazer trocentos relatórios, uma série de obrigações específicas para esse tipo de pessoa, cada vez mais as pessoas migraram do profissionalismo para o lobby obscuro. Porque aquele lobby ele não é regulado. Então, a gente tem que ter uma noção muito clara de que incentivo você quer criar. Me parece que esse último projeto, que está no Congresso, ele traz um incentivo mais correto. Ele traz o cadastramento como voluntário e traz incentivos para aqueles que assim cadastram. Né? Eu acho que é muito importante, vocês que estão indo num país para aprender experiência, que a gente tente alcançar não o imediato, mas o imediato daquela política. De novo, às vezes uma burocratização excessiva, às vezes um controle excessivo, às vezes um detalhamento excessivo, ele cria o efeito exatamente contrário a que se está planejando. Por isso a importância de ver como é que o país está lidando com a legislação. Né? Porque eu acho que o último ponto, penúltimo, na verdade, que eu tenho que falar do segundo ainda, que é o profissionalismo, ele é importante. A gente já fez trocentas reuniões com entidades que fazem lobby, poder entender um pouco. A gente já viu relatos do tipo assim, olha, eu tenho vergonha de falar para o meu filho o que eu faço. E isso é muito marcante, porque a gente, ao negar que isso possa ser exercido de forma remunerada, profissional, no fundo, a gente nega e coloca num lado obscuro a própria atividade, que é bastante legítima. Tá? E aí, a gente cria uma série de atividades de lobby que poderiam ser feitas
de forma profissional, que poderiam ser feitas de forma estruturada e que são forçadas a ficar na margem da lei porque a atividade em si não é reconhecida, não é fortalecida, não é institucionalizada. É tratada de forma pejorativa. Qual é o problema de ter uma empresa que faz lobby, que é contratada para fazer isso? Assim, de novo, que faz isso de forma permanente, que pode ser melhor controlada, que pode ser melhor escrutinizada, que pode prestar relatórios das suas atividades. Qual é o problema de se incentivar o profissionalismo no lobby, né? De novo, a discussão, a OCDE também coloca o profissionalismo como um dos princípios. E o outro é a questão da legalidade. A Tuca colocou aqui lei de acesso à informação, falou de lei de conflito de interesses. Lógico, para o profissional, pessoa que faz lobby, ou para qualquer outro tipo de atividade de lobby, vindo do setor privado, né, o princípio da legalidade é que tudo que a lei não veda, você pode fazer. Né? O contato, a interface que tem no governo é o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei o permite. Então, uma coisa essencial para quem está nesse contato com o governo é entender as legislações que se aplicam aos funcionários do governo. E aí a gente tem lei de conflito de interesse, a gente tem regulações específicas, tem orientações normativas sobre presentes, código de conduta. Né? E uma coisa que a gente batalha, pelo menos lá na CGU, é que essas regras para o servidor público sejam claras. Né? Porque o governo é uma máquina de vomitar normas confusas e que estão ali em sobreposição para o funcionário público que não consegue entender o que ele vai fazer e, em geral não faz nada. E aí você gera uma inércia do governo, inclusive, e um medo exacerbado de ter um contato com o setor privado. Né? Muito também pelo trabalho, às vezes, ruim que os órgãos de controle fazem. Né? De dizer, se ele faz isso, ele está errado. Se ele faz aquilo, ele está errado também. Então, não é melhor fazer nada. Né? Em geral, a conclusão que se toma é essa. Agora, regras claras para o setor público têm que ser incentivadas por quem está de fora. Porque quanto mais clara, mais simples é a regra, mais segurança esse funcionário do governo vai ter para se relacionar com a pessoa do setor privado. E esse relacionamento ele é essencial para o funcionamento dos órgãos públicos. Então, acho que a gente tem que também olhar muito para o lado público. Porque se esse lado público estiver amarrado com um monte de regra, o setor público não souber o que fazer, fatalmente, esse contato... Né? Dou um exemplo muito claro do que aconteceu... do convite que o Guilherme me fez. Ele falou, Renato, eu posso convidar a CGU? Certo? Eu posso convidar a CGU? Ou seja, a dúvida objetiva, se ele podia convidar a CGU e pagar para um funcionário do governo para participar dessa missão. Essa dúvida, ela não deveria existir. Esse é um ponto muito importante. Não deveria existir. Existe uma regulação que nem todo mundo conhece, que trata de convite para agentes governamentais para participarem de eventos financiados pelo setor privado, que é um outro assunto que a gente poderia detalhar, acho que podia ficar aqui o dia todo conversando com vocês. Mas, veja, essa regra é importantíssima que seja assimilada pelo setor privado. E a regra diz, olha, via de regra, quando você convida um agente de governo para participar de um evento, ou de uma missão, enfim, a primeira coisa que você tem que ver é o interesse institucional em participar. Muitas vezes sequer há. E se houver, a entidade máxima daquele órgão tem que indicar a melhor pessoa que pode representar. Porque a gente não pode pensar no serviço público pessoalizado. Né? Tem que ser, às vezes a pessoa que está sendo convidada não é. Eu falei, Guilherme, então você faz o seguinte, você vai mandar esse convite para o Wagner Rosário, para que ele identifique se há um interesse institucional, né? E aí ele vai indicar a pessoa que ele entende que deva participar. Veja, nada errado nisso. Absolutamente nada errado nisso. Mas talvez o Guilherme, quando foi convidar, ficou em dúvida. Existe uma normatização para isso. Então a gente tem que desmistificar, eu acho que é o grande desafio de qualquer legislação de lobby, essa relação governo e setor privado, que pode ser feita de uma forma muito
saudável, de uma forma muito a gerar muitos resultados, mas que também tem que entender quais são as regras aplicáveis ao servidor público. Não tem como. A legalidade é algo essencial para se avançar. E vai estar esparçado em trocentas legislações, tá? Por isso que é importante que cada órgão público, aí no programa de integridade que a gente está incentivando não, impondo também não, recomendando fortemente que os órgãos públicos tenham, que tenha um código de conduta claro para o funcionário daquele órgão específico. Para que, quando o Guilherme for convidar, ele já vai olhar, vai olhar, eu posso, não posso, de forma eu posso fazer. E se ele tem dúvida, ele vai perguntar. Gente, a gente precisa tratar esse tema com menos tabu. Acho que é esse o principal ponto. Tá? Seguindo um pouquinho, para não deixar ficar com vocês aqui a noite toda. Discussões sobre regulamentação. Eu já perpassei em algumas. O projeto de lei, que é o que está sendo discutido hoje no Congresso, que chegou em estar em vias de aprovação há algumas semanas atrás, que quando for aprovado ainda tem que passar pelo Senado, que pode ou não voltar para a Câmara, ele é um projeto que simplifica um pouco essa discussão, e aí você tem argumentos contra e a favor dessa simplificação, né? Ele começou lá atrás de uma forma mais ampla possível, né, tratando o lobby como uma influência em qualquer tipo de política pública, em qualquer tipo de tomada de decisão. Né? Você tem legislações no mundo que definem o que são essas tomadas de decisão, tem outras que deixam o conceito aberto. O fato é que esse normativo que está agora, ele está fechando em normativos, em mudanças de normativo, que é um tema mais sensível, né? Não representa o todo, porque política pública é muito mais ampla do que fazer uma lei, um decreto, uma portaria que seja, mas que também pega um assunto que é bem sensível e que nos permite, me parece, avançar de forma gradual. De novo, dar 3 passos e ir para o lado errado talvez não seja a melhor solução. Às vezes é melhor dar um passo, ver se está firme, dar o outro, do que se atabalhoar com uma regra que sequer as pessoas possam entender. Tá? Dentro do poder executivo, a CGU estava trabalhando, ainda está trabalhando, numa proposta de decreto para, primeiro, regulamentar alguns pontos da lei de conflito de interesse que foram citadas aqui, que ainda carecem de regulamentação. Tá? O principal deles é a parte de presentes. E esse é um outro ponto correlato importantíssimo, porque presentes ele pode ser lido de uma forma muito mais aberta. Né? Essa orientação normativa da CGU, que tem uma visão bem, assim, como é que eu vou dizer, progressista, ela diz, por exemplo, que o servidor público ele pode ser convidado para jantares, almoços, desde que não tenham itens considerados luxuosos, né? Aí tem um conceito aberto, e que o servidor informe a sua chefia e dê transparência disso. No fundo, é uma visão não proibitiva, mas pró-transparência. Isso é um caminho que a gente pode adotar nessas regulamentações. Né? De novo, isso aqui não pode ser lido como uma forma de estancar algo que é ruim. Isso tem que ser lido como uma forma de profissionalizar e dar transparência a algo que já existe. Quanto mais simples, nesse caso, melhor, me parece. Tá? E já existem alguns normativos que vale a pena, se os senhores não conhecem, estudar um pouquinho, que são mais específicos. A Comissão de Ética Pública saiu com uma resolução no final do ano passado sobre agenda, detalhando que o servidor público, lógico, DS5, né, e equivalente para cima, tem que ter uma agenda de compromissos públicos, detalhando que tipo de informação, o prazo que tem que publicar, todo esse tipo de coisa. Só me parece que a transparência do governo, das agendas, é um ponto que já equaliza uma série de questões que legislações por aí, pelo mundo, tentaram equalizar e não conseguiram. Porque, de forma alguma, você vai conseguir controlar toda e qualquer atividade de lobby. Isso é humanamente impossível.
E a palavra controlar o lobby já é errado. O lobby não tem que ser controlado. Né? E você não vai saber, e a pessoa não vai saber, meu Deus, será que aqui eu sou lobista? Imagina só isso. Então a sociedade, uma pessoa da sociedade civil, um grupo de índios, aí, ai gente, deixa eu ler essa lei aqui para entender se eu estou influenciando uma outra lei, se eu sou lobista aqui, se eu sou lobista. Gente, isso não existe. Isso não existe. O que o governo pode fazer é, toda e qualquer pessoa que quer falar comigo, eu tenho que entender o que ela quer falar, quais são os objetivos daquela reunião, posso divulgar para que outras pessoas que queiram influenciar naquele tipo de política o façam. E o governo também, isso é muito importante falar, também tem um direito de entender que aquela reunião não tem nada a ver. Não tem nada a ver receber. Às vezes a pessoa, e a gente já ocorreu muito isso, acho que menos na CGU, deve ocorrer muito na Casa Civil, a pessoa não fala nem o que ela quer. Como é que você vai receber uma pessoa que não fala o que ela quer? Tá? Até porque esse assunto é essencial que seja divulgado. Lógico, tem assuntos de sigilo, a gente tem que ter muito cuidado, acho que ficou citado aqui, para a gente não ser ingênuo com a transparência. A transparência, ela sempre foi uma moeda que tem dois lados. Se você não tratar da forma adequada o sigilo, a transparência se esvai. Né? Hoje em dia, um dos grandes problemas de governo é vazamento de informação. E as pessoas aplaudem uma transparência que é ilegal. Tá? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, lógico, alguns tipos de reunião tem que ser classificado. Tem que ser reservado. Lógico, depois de tantos anos, a sociedade tem acesso, não tem a lei de acesso à informação que assim estabelece. Né? Agora, não pode deixar de registrar. Não pode deixar de captar informação. Né? Gente, esse assunto, eu já falei em outras oportunidades, acho que até o César já presenciou, tem que ser o mais simples possível. Né? O governo trouxe tantas pessoas atarefadas, eventualmente fazer a agenda vir um assunto de segunda importância. Né? Eventualmente na mão de pessoas que estão lá organizando, enfim, que às vezes nem sabem o detalhamento daquilo. A gente tem que simplificar. E obrigar, como já está obrigado, e a sociedade está vendo isso e tá provocando, que se publique isso. Que se dê transparência ao que está acontecendo. E aí, gente, o que não tiver como transparência deve ter um sigilo legal. E a sociedade também vai observando tudo que está acontecendo dentro do governo. Acho que a gente tem que simplificar ao máximo esse assunto. Né? Eu até provoco que vocês tentem entender como é que o Chile está tratando isso, porque às vezes é vendido como uma coisa super, uma organização super avançada. Na prática, os números são ínfimos. Na prática, o resultado ele não é o que se almeja. Por fim, para não de novo ficar o resto da noite aqui, que tem muito assunto, eu queria fazer algumas reflexões sem resposta. Né? Vocês estão indo lá para responder, né? A primeira é a seguinte. Existe um limite tênue, e eu acho que tem que ser alcançado em equilíbrio entre a necessária institucionalização da atividade do lobby e a criação de burocracias desnecessárias. Necessariamente, vai se criar uma burocracia adicional. Burocracia no sentido weberiano da palavra. Para que isso funcione, você tem que criar uma burocracia. Né? Porque você vai, eventualmente, dependendo da legislação, reconhecer que um grupo faz aquele lobby de atividade profissional, vai registrar o nomezinho daquelas pessoas, o César vai vir com uma carteirinha lá, lobista, falar lá comigo na CGU, e assim vai. E vai prestar algum tipo de informação, e isso está ok. Agora, dependendo de como se avança, se eu obrigar o César a fazer um relatório de 45 páginas por ano, pedir que ele estabelecer uma série de desincentivos para que ele tenha uma dificuldade imensa de acessar, porque ele tem que fazer não sei quantos cadastros, um cadastro no órgão X, um cadastro no outro órgão. Gente, aí, ao invés de institucionalizar, você vai fazer o que aconteceu nos Estados Unidos, vai tirar essas pessoas de um lobby profissional,
correto e vai trazer essas pessoas para a margem. Porque elas vão fugir dessa burocracia excessiva. Então, é importante um balanço. Burocracia necessária, porque institucionaliza. Agora existe um limite. Outra ideia, outra questão, que tem a ver com essa. Incentivos versus desincentivos. Quando vocês estiverem estudando, ouvirem a questão da obrigação de registrar, tenta entender, não só do sentido mais purista, vou registrar, vou saber quem é. Qual será que é o efeito disso no médio e longo prazo? Que tipo de incentivo esse tipo de comportamento ou esse tipo de regulação gera? Existem trocentas, né? Você tem trocentas discussões em linhas de teoria econômica do direito. A gente tem que tentar pensar em que tipo de comportamento você incentiva com a política. Parar de achar que controles ou enfim, são sempre os desejados porque as pessoas são todas corruptas e erradas. O ser humano, eu falo isso quando eu converso, o pessoal se assusta um pouco. O ser humano ele é ruim e mau ao mesmo tempo. Cara. Você começa a semana, né? Dá exemplo para o teu filho, vai na Pera do Paraguai, compra CD pirata, vai na igreja, faz um discurso bonito, furou fila. Você, na mesma semana. Então a gente tem que pensar em incentivos corretos. E não pensar que tem um monte de gente corrupta e eu tenho que pegar e tenho que ter controle. Porque o resultado que se tem disso, na verdade, é quem faz errado nessa confusão toda, faz mais errado ainda, se lambuza. Porque quanto mais confusas as regras, quanto mais restritivas, quanto mais difíceis, melhor para quem faz errado. E para quem faz certo, ele fica totalmente inseguro. Isso aqui é um cenário de insegurança enorme. Né? Então a gente tem que pensar um pouco no incentivo que a regra traz. Tá? E a última coisa, que é um ponto que eu já tinha colocado inicialmente, que é essa coisa da igualdade material versus igualdade de acesso. Veja, a gente não pode pensar no assunto lobby como deixa eu chamar todo mundo para conversar. Temos o conselhão. Excelente. Excelente. Mas aquilo ali é o governo acessando a sociedade, pegando subsídios, elegendo membros, vai ter questionamento lá dentro de representatividade, porque nunca você vai conseguir ter o reflexo da sociedade ali sentado. Isso não existe. E se o governo, para toda decisão, for ter que chamar todo mundo, isso não existe. Isso não existe. No entanto, se a gente for trabalhando da forma adequada, com a transparência, as pessoas vão sabendo o que está acontecendo. Ao saber o que está acontecendo, os grupos organizados e que têm mais condição vão se estruturar para defender seus pontos. E vão se estruturar não porque conhece fulano, isso é muito importante, mas porque tem um canal. Quero falar com a CGU. Tem lá o e-mail do ministro da CGU, tem uma pessoa marcando uma agenda. Aí, ao invés de falar, eu quero falar com a CENI, eu quero falar com a CENI quer falar sobre o assunto tal. Aí a gente vai mudando um pouco uma cultura, que é uma cultura de receber pessoas, para uma cultura de receber instituições para discutir assuntos. Acho que isso é um turning point, vamos colocar assim, que seria saudável se começar. E lógico, eu sou representante, sei lá, da empresa de lobby de Brasília, da Arco Advice. Perfeito. E estou aqui representando os interesses da empresa tal. Perfeito. Qual é o problema disso? Tudo isso registrado na agenda. Qual é o problema disso? E aí você começa a desmistificar. Né? O Ministério do Trabalho já criou a profissão, né? Já criou o nome da profissão, acho que relações institucionais governamentais. Já é um passo. Né? Esse projeto, do jeito que está hoje, ele cria incentivos para que as pessoas se registrem. Acho que é um passo. Né? Agora, se tem um recado ou uma sugestão que eu deixo para vocês tentarem ver lá no Chile, é o quanto que o discurso, quanto que a legislação talvez complexa, ela está tendo resultado na prática.
Quantas pessoas estão sendo registradas? Quem são essas pessoas? Como é que está sendo a política de transparência deles? Né? Como é que era o cenário antes? Né? E mudou para como? De que forma? Porque isso também é importante. Né? Você mostra só o número, quem está registrado, eu tenho 500 registrados. Né? Mas às vezes você tinha antes um processo até mais estruturado e um acesso até mais facilitado. Né? De novo, lei por si só não resolve nada. Não resolve nada. E nesse assunto especificamente, acesso à informação, é um assunto que a gente tem benchmark de trocentos mil países. Conflito de interesse, outro. Integridade, outro. Agora, regulamentação de lobby é um assunto que eu assim, desconheço um país que está chegando e dando aula de uma política que deu super certo. Então, a gente tem que estar muito, muito, muito atento a isso. É isso, pessoal. Talvez não vá com vocês, mas eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar algumas reflexões. Né? De novo, Guilherme, colegas, Tuca, César. Eu me esqueci o nome dos... Maris, isso. E o Rogério e Letícia. Agradecer a participação e desejar um sucesso na empreitada para vocês. E contem comigo. Né? Eu não deixei meu e-mail aqui, eu não trouxe cartão. Mas o meu e-mail é renato.capanema, caso alguém queira anotar, @cgu.gov.br. Tá bom? Obrigado. Renata, Tuca, eu acho que foram muito mais que explanações, foram reflexões muito importantes, né? Eu acho que extremamente inteligentes as colocações. Eu até fiz aquela abordagem naquela hora, não querendo ser catedrático, mas é que uma das preocupações que a gente tem que ter nesse processo são algumas coisas que são tratadas como externalidades, mas que, na verdade, estão bem dentro do processo. Uma questão delas é essa questão do que a regulamentação ela pode causar com a eficiência do Estado. Porque um processo importante da relação da eficiência do Estado está exatamente na identificação de informações, de fatores, de conhecimentos que estão associados a diversas áreas produtivas ou a diversos segmentos da sociedade e que passam pela necessária interatividade com esses segmentos, com esses setores. Quer dizer, quem vai dizer para a área econômica, e aí não é querendo ensinar, mas qual é a realidade, por exemplo, de um chão de fábrica, estou falando no caso, por exemplo, que trabalha aqui na CNI, quem vai me dizer essa realidade logicamente, quem está do outro lado. Então, é importante essa interatividade do formulador de política pública para conhecer isso. E, logicamente, também com o papel e devidamente investido da questão de Estado para saber também o que é importante para uma política pública, para um programa de governo, porque a gente não pode esquecer que governos são eleitos e governos fazem programas. Então, o governo A disputou uma eleição para chegar naquela situação e ele tem uma linha. E ela democraticamente chegou àquela linha e ele vai fazer aquela linha de trabalho. Para isso ele precisa, às vezes, mudar talvez uma segmentação que já existia num determinado momento e que não é aquela linha para a qual ele foi eleito e para a qual aqueles eleitores acreditaram naquele programa. Então, essa questão do lobby, né? Porque é impressionante como uma palavra pode ter uma vertente extremamente positiva e poética e pode ter também uma coisa extremamente vexatória, né? Como você mesmo colocou, dada as ilações que são feitas às vezes. Né? Então, eu tenho uma preocupação muito forte exatamente com essa questão do engessamento. Do que isso pode causar, e aí, concordando um pouco com você, Guilherme, quer dizer, muitas vezes essa ânsia de que isso vai ser um combate, vai ser a efervescência, vai ser o verdadeiro milagre contra a corrupção, e, na verdade, a gente está dando um tiro em outras coisas que estão funcionando, essencialmente funcionando e funcionando bem. Lógico. E aí é muito importante essa definição do que é o lobby, do que é o lobby, do que é o lobista e do que é o lobista. Eu acho que fica bem claro nessa brincadeira de palavras que eu estou fazendo aqui. É essencial. A natureza desse profissionalismo, a natureza de como isso vai se colocar. E, ao mesmo tempo, não engessar a capacidade de qualquer segmento da sociedade poder se organizar em prol de uma defesa de um determinado tema.
E não necessariamente ele não poder mais defender esse tema, porque ele vai ter que ser engessado, ele vai ter que entrar dentro de uma camisa de força para poder funcionar. E muitas vezes você vai ter setores da sociedade que não vão poder agir de forma adequada nesse sentido, porque falta essencialmente um preparo para isso. Do outro lado, a seguinte condição: aqueles que estão mais bem preparados vão começar ou podem começar a ser vistos de uma forma tão mais dura, né? Porque são profissionais, e por ser profissional eu vou te tratar diferente, porque você é um profissional. Eu posso ter uma ilação de que esse profissional ele vai me trazer ajuda, ou pura e simplesmente por ser um profissional registrado, ele é a marca do mal. E eu vou ter que chamar o Batman toda a vida que ele vier aqui. Quer dizer, não dá. Então, isso realmente são coisas que a gente tem que ter uma preocupação muito forte, essa questão cultural é muito forte. Eu, particularmente, estou extremamente curioso saber o que é que está acontecendo no Chile. Eu sou um curioso do tema. Eu digo um curioso, porque eu não sou um expert, sou um curioso do tema. Tenho o prazer de trabalhar com pessoas aqui que são bem mais habilitadas para a questão do tema, mas eu sou um curioso do tema porque eu estudei essa questão cultural na comunidade europeia e vi que nem lá a coisa funciona desse jeito, apesar das essências, vamos dizer assim, culturais completamente diferentes em relação à sociedade e ao Estado. E nos Estados Unidos é isso aí. Os Estados Unidos tem uma lei que foi comemorada, foi colocada a própria essência da palavra lobby, né? Vem daquela historinha, se é verdade, se é mito, né? Que era o lobby do hotel lá do Abraham Lincoln, aquela coisa, mas que a coisa lá realmente não tem funcionado adequadamente, não. Então eu fico com a tua preocupação e, ao mesmo tempo, eu parabenizo, tá? pela excelente, vamos dizer assim, colocação que vocês fizeram do ponto de vista de que é muito importante a gente talvez ter uma regulamentação, mas é muito importante a gente entender se essa regulamentação ela não vai vir para prejudicar. Tá? Esse realmente é um ponto de vista de um curioso. Tá? Eu posso dizer, eu gostaria de parabenizá-los pelas colocações que vocês fizeram, e eu fico até mais tranquilo em saber que pessoas como vocês, que estão discutindo isso na linha de frente, têm esse raciocínio e esse posicionamento. Parabéns, parabéns. Só queria colocar uma questão. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Seja pelo avanço tecnológico, seja pelos fatos acontecidos, seja pelas dificuldades que vem enfrentando essa crise política, econômica e ética, digamos assim, que o país vem vivendo. Vamos ser claros, a gente está num momento aqui que a gente pode falar independente de ser governo como cidadão, né? Então é o seguinte, tem que ter muito cuidado como você coloca, porque assim, sempre tem o perigo da lei que não pega. No Brasil tem muita lei, né, que não pegou, isso é nocivo. E tem que cuidar com o extremo, como diz ele. Muita gente não conhece e não faz acontecer. Por exemplo, para não virar ao contrário. Por exemplo, assim, eu recebo lá, por exemplo, os índios hoje, né? Não ficar o servidor, como diz ele, que já está super amedrontado, está muito amedrontado, o servidor de receber, de estar fazendo errado, de isso, de aquilo, está dando uma paralisia na administração pública, assim como ficar assim, não, recebi os índios hoje, amanhã eu tenho que receber o agronegócio. Vou lá chamar o agronegócio. Não, o agronegócio tem que se despertar, de repente não afeta tanto ele, e aquilo paralisa. Então, essa obrigação de você ter essa transparência e ter a questão que nem você disse, tem um programa de governo, então, mais ou menos, os setores têm que conhecer o programa de governo daquele governo que elegeu e já pressupõe que dentro, internamente, está sendo discutido essas políticas. Não é não? Por exemplo, vamos dar um exemplo desse governo. Veio Ponte para o Futuro. Era economia, infraestrutura. Está muito claro aí o que está se discutindo, para os setores saber e está procurando os entes que discutem isso. Aí a gente tem que cuidar com essa questão do cadastramento, porque nós temos muitos ministérios, nós somos um governo extremamente grande, né? Temos muitos órgãos regulatórios. Você vai tratar, por exemplo, de uma construção de uma hidrelétrica. Você precisa do Ministério do Transporte, da ANEEL, do Ministério da Energia, da Casa Civil, da CGU, porque vai sair a licitação, que tem outro TCU, que dá o ok antes de você fazer um leilão do... Você vai cadastrar em todos, você vai fazer registro em todos esses lugares, repetindo o que você vai falar?
2, no votar contra, você marca uma reunião comigo para falar sobre o PL em vigor. Mas daí você está lá e tem uma ou outra... Às vezes acontece, a televisão está falando, está tendo uma discussão no plenário, a pessoa fala, e sobre esse projeto tem oposição ao governo? Ei, não está na minha agenda. Não posso falar sobre isso. Entendeu? Tá um cuidado muito grande porque é mal interpretado. Por exemplo, essa questão dos presentes que você está falando, eu tive uma amiga que trabalhou comigo no Senado, foi para iniciativa privada, quando chegou no meu aniversário, ela disse, Tuca, eu ia te mandar um presente, mas daí fiquei meio assim se você pode receber. Falei, querida, você é minha amiga antes de eu estar aqui. Então, assim, está ocasionando isso mesmo, sabe? De dizerem assim, olha, nem agenda, o pessoal estava lá brigando, olha, o pessoal está com medo de dar agenda. Então, assim, porque está sendo interpretado. A questão da viagem, tá? Por exemplo, tem essa questão de ter interesse. Por exemplo, isso aqui é estudo extremamente importante, né, para minha atividade parlamentar e minha atividade como executivo. Porque a gente vê aqui que a preocupação do Chile muito grande foi com relação ao poder executivo. Quando se discute o lobby por causa dessas questões, se preocupa muito com o legislativo. Então, você tem que fazer uma norma para estar agentes reguladores, poder executivo, sociedade de economia mista, porque você está pegando um leque de esferas governamentais, para você não estar dificultando um lado, porque é onde tem mais problema no presente momento. Então, assim, é um assunto muito delicado, é um assunto para se pensar muito, e acho muito importante a gente estar estudando aí uma coisa muito nova, né? E você vê muitos servidores muito engessados, não vou receber, não conversei. E o Estado, ele tem que cuidar dessa saia justa, dessa parede que está se colocando no poder público, porque assim, o Estado tem técnicos. Ele é aparelhado com técnicos excelentes. No entanto, um discurso que muitas pessoas já ouviram de mim, e que desde o tempo do processo legislativo eu ouvia, porque a gente não consegue estar no chão de fábrica e saber o impacto que isso vai dar lá. Por exemplo, a legislação trabalhista. Né? Você vai falar assim, a jornada de 8... Tem atividades. E que sai do dia a dia, de repente, que é muito bom ser lembrado. Olha, tem que dar uma excepcionalizada, porque tem o técnico, porque tem esse, porque tem aquele. Né? Não pode se aplicar para os profissionais da saúde. Que você tem que ser, então, tem que receber mesmo. Mas está digamos, um pânico geral, você concorda? Também ocasionado pelos órgãos de controle, claro, com certeza. Mas, por exemplo, a passagem, essa história da passagem. A gente está resguardado, tá? A gente está resguardado, a passagem, esse tema é extremamente com a atividade minha do Legislativo, a CGU tem posição, tem com o que contribuir, a Casa Civil, porque estava estudando esse tema, eu faço atuação dentro do Congresso, eu sou Poder Executivo que recebo as pessoas, inclusive a Brig e o outro. E eu recebi o convite e falei, Guilherme, eu peço, porque eu estou aqui no vizinho do 3º andar, não foi isso? Do 4º andar? Olha o receio de ser interpretado e eu ter que me explicar que eu estou indo amanhã ou depois, vi tanto um órgão de controle porque mudou o governo, quanto vem a imprensa dizer que eu estou viajando às custas do poder privado. Entendeu? Então, assim, é uma prática até lá no Palácio de outras coisas. Convite que vocês fizeram, conhecer o chofer fábrica. Eu falei, pode deixar que eu vou por nossa conta. Apesar de eu estar extremamente resguardado por uma legislação. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, em que, às vezes, a informação está sendo desvirtuada, inclusive para a imprensa, etc. e tal, e que, muitas vezes, utilizado de uma forma maldosa, com outros fins. Então, é muito delicado e tendo cada situação para discutir essa questão. Bom, não sei se vocês querem fazer uma consideração final, Renato, Tuca. Eu queria, talvez, a gente fazer uma chamada para que as pessoas possam, a gente editar rapidinho e aí as pessoas poderem acessar o nosso vídeo. Acho que seria legal. Talvez bem rapidamente, até mais focado em vocês. Mas, antes disso, eu queria agradecer a presença de vocês novamente, dizer, Renato, que eu já te conhecia por telefone, por e-mail e de nome, mas não, talvez a gente tenha esbarrado aí em algum evento, mas a gente nunca tratou desse tema especificamente. E a gente atingiu um grau de debate, sabendo que a gente não é dono da verdade, que permite a gente abrir o peito e falar, venham
que a gente está disposto a debater. Então, sinceramente, eu não sabia o que o Renato ia trazer aqui. Em nenhum momento isso impediu que a gente fizesse o convite para que a CGU viesse aqui e se posicionasse. E o legal é a gente ver o tanto de convergência que a gente tem. Primeiro, não demonizar a relação. Segundo, não burocratizar essa relação. O que a gente tem que combater o tempo todo é a troca de favores, não o debate. Então, foi muito bom, Renato, assim, ouvir você colocar as coisas. Você também, Tuca, de realmente... tem muitas legislações que a gente não pode nem chamar de acessórias, porque talvez elas sejam mais importantes em termos de impacto para a sociedade do que uma lei que venha regulamentar a nossa atividade. E isso a deputada Cristiane Brasil fez um trabalho belíssimo de não interferir nas normas já colocadas. Então, ela vem com uma legislação, uma proposta de legislação, que é um primeiro passo, como o Renato muito bem colocou aqui, para a gente poder ver como é que isso vai se adaptar à nossa realidade. Já que não tem um modelo perfeito que a gente possa copiar, e aquele que era a nossa referência, hoje é uma referência para a gente não utilizar, que é os Estados Unidos, a gente precisa visitar. E eu tenho assim, muita convicção que a contribuição que o Brasil vai dar na regulamentação dessa atividade, ela vai ser muito estudada depois. Não porque a gente é melhor ou pior, mas porque a gente está aproveitando tudo que os outros países fizeram. E já tem uma legislação, de novo, que não é acessória, talvez seja até principal, muitíssimo evoluída, como você muito bem colocou aqui, Tuca. Então, eu fico muito satisfeito da gente fazer essa viagem, fico muito agradecido e muito satisfeito de vocês virem aqui, colocarem literalmente a cara, né, porque está gravado isso aqui vai ficar para a posteridade. E não tem esse medo, poxa vida, e agora, como é que é? A gente vai lá num evento dos lobistas? A gente está debatendo a política pública. A gente está aqui em defesa da sociedade. A gente não precisa ter, nem pode ter esse medo. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente vai fazer uma viagem, tenho certeza, muito produtiva, esse é o nosso objetivo. E aí a Tuca vai poder contar, o Rogério, o César, Tavares vão poder contar toda essa experiência. E isso para a gente, nessa metanarrativa, que é uma palavra relativamente nova, que eu conhecia agora, tudo isso vai se encaixando. Né? A gente vai poder falar com muito mais propriedade daquilo que a gente está defendendo e que o que a gente percebe é que tem sido correto, porque a gente está com um olhar de sociedade. Em nenhum momento a gente está olhando para o nosso umbigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. É um debate que não se encerra hoje, ele continua ao longo aí de muito tempo, tenho certeza disso.